Oi, virtuosa! É um prazer ter você aqui comigo nessa primeira aula de aquecimento da nossa Masterclass. Se você não me conhece, meu nome é Úrsula Veloso e eu estou fazendo esse movimento que o Senhor colocou no meu coração, queimando, para levantar mulheres, esposas e mães virtuosas nessa geração. Então, todas as aulas que eu vou liberar nesse canal, é importante que você assista, porque serão conteúdos complementares para a nossa Super Masterclass, que vai acontecer dia 26/5, 9 horas da noite. Então, pega o teu papel e tua caneta. Se você não pegou, trava o vídeo, eu vou te esperar para você começar a anotar, porque essa aula de hoje já vai ajudar você a ser virtuosa no teu casamento, já vai te ajudar a destravar coisas no teu casamento. Então, começa a anotar que eu já vou para o conteúdo virtuoso dessa aula. Então, primeiro segredo de uma mulher virtuosa no casamento, de uma esposa virtuosa no casamento, é ela ser submissa ao Senhor. Só que antes de falar de submissão, eu quero te explicar o que é a submissão, porque talvez você veio de uma realidade como eu, que não foi te ensinado o que é ser submissa. Eu vim de uma realidade que ser submissa era uma coisa horrível, era uma coisa que era, digamos, desastroso para a realidade da mulher. E eu achava também que ser submissa era o meu marido falar e eu abaixar a cabeça, eu não poderia nem responder. Eu achava isso. Só que submissão não é isso. E a gente só consegue executar coisas quando entendemos coisas. E como eu quero que você saia da aula para executar, eu quero que você entenda o que é submissão. Então, submissão, pelo dicionário, quer dizer o seguinte: significa ser obediente, dócil, respeitosa. Agora, preste atenção no contrário de ser submissa, no contrário da palavra submissão. O que quer dizer? Quer dizer ser revoltada, teimosa, indomável, desertora. Eu não sei se tu conhece alguém assim, mas eu já fui uma mulher assim. E todas as vezes que nós somos o contrário de submissa, nós nunca teremos um casamento que expressa Jesus. E como eu já passei por isso, eu quero te ensinar e te ajudar a ter um casamento virtuoso, a ser uma esposa virtuosa para expressar Jesus no teu casamento. Então, eu quero que tu entenda o seguinte: Jesus, ele foi submisso à vontade do Pai. E por isso, ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Então, o primeiro ponto para você entender submissão é você perceber que não é a tua vontade que vai prevalecer, é a vontade do Senhor sobre a tua vida. Ah, Úrsula, mas então eu não tenho vontade só de Deus? Entenda que os pensamentos de Deus são melhores do que o seu. A vontade de Deus é boa e agradável para você. Então, quando você entra em submissão, em obediência ao Senhor, você nunca vai se arrepender. E aí eu quero te falar uma coisa: você nunca vai ser submissa ao teu esposo se você não for submissa a Deus. Não queira ser submissa ao teu esposo se você não consegue ser a Deus. Primeiro ponto é você entender a vontade de Deus para a tua vida, para o teu casamento, e assim, com facilidade, você vai conseguir ser submissa ao teu esposo. E aí, a submissão, ela sempre vai te levar para ter uma vida servil e obediente. Entenda que Jesus, tendo todo o poder, ele foi servo. Preste atenção que isso vai destravar a tua cabeça. Jesus, ele era Deus. Ele se fez como um homem para servir você e eu, com tudo que ele tinha. Então, Jesus Cristo é o maior exemplo de submissão que nós podemos ter como padrão na vida, porque Jesus, ele se submeteu à vontade do Pai. Jesus, ele fez o que o Pai queria. Então, submissão é você entender essa vontade de Deus para o teu casamento e fazer, porque você só vai ser submissa ao teu marido quando você ser submissa a Deus. E quando você consegue entender isso, você com facilidade vai ser submissa ao teu marido. Você não vai ficar retrucando mais as coisas que o teu marido fala, porque você já entendeu o que é a submissão e você está sendo submissa ao Senhor. Então, uma mulher virtuosa, uma esposa virtuosa que é submissa ao Senhor, ela vai conseguir com facilidade ser submissa ao seu marido. Se somos seguidoras, filhas de Deus, nós precisamos se esvaziar o tempo todo para se encher de Jesus. E a submissão só é possível na vida de uma mulher quando ela se esvazia do seu orgulho para poder se encher de Deus. A Bíblia fala que Jesus, ele se esvaziou para poder se doar por nós. Então, seguindo o exemplo de Jesus, você vai ver que você precisa se esvaziar de todo o teu orgulho, de tudo aquilo que você acha que é errado
de ouvir o teu marido, para você se encher do Espírito e ouvir a voz de Deus para o teu casamento. E aqui eu quero deixar uma frase, no nosso primeiro segredo sobre a esposa virtuosa, eu quero deixar uma frase para a tua reflexão, que fala o seguinte, essa frase é de Andy Morrow, que fala assim, ó, o que você tem de orgulho dentro de você é a porção de Lúcifer que tem dentro de você. E o que você tem de genuína humildade é o que você tem de Jesus vivendo dentro de você. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou ler de novo. O que você tem de orgulho dentro de você é a porção de Lúcifer que você tem dentro de você. E o que você tem de genuína humildade é o que você tem de Jesus vivendo dentro de você. O que você tem deixado viver dentro de você? É a porção de Cristo submissa ou é a porção de Lúcifer dentro de você? Porque o diabo, por ele ter sido orgulhoso, ele quis ser mais do que Deus, ele foi destituído da glória. Então, para sermos submissas, nós precisamos entender a vontade de Deus e não querer ser maior do que Deus e não querer dar ordem para Deus. Ah, Deus, faz isso no meu marido porque eu preciso que ele mude para que eu mude. Não, não é você que dá ordem para o teu marido. É Deus que decreta o que é melhor para você guiar o teu casamento, porque você é influenciador e a gente vai falar sobre isso também. Então, segundo segredo de uma esposa virtuosa, espero que você esteja notando, é o amor. Por que o amor? Porque o amor é o combustível certeiro do casamento. Entenda que Jesus, ele desceu na terra por amor. E tem uma passagem que eu gosto muito de falar quando eu ministro aula para as virtuosas sobre amor, que está lá em 1 Coríntios 13. Depois você medita, do 4 ao 7, que fala sobre o amor, que está dizendo assim, ó. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Você já deve ter ouvido essa passagem, 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Então, pegando o gancho disso aqui, eu quero que tu entenda que quando o amor é o teu combustível, você não vai desistir do teu casamento, porque Jesus não desistiu de nós. Por que Jesus não desistiu de nós? Porque o amor era o combustível dele. Foi por amor que ele veio. E mesmo em momentos de maiores agonias que Jesus teve, ele suou sangue por amor. Ele foi parar numa cruz por amor. Só que o amor era o combustível e ele não desistiu do propósito, mesmo que esse propósito fez ele perder a vida. Porque a Bíblia também fala que aquele que perder sua vida por amor de Cristo, ganhá-la. Ou seja, se você tem perdido lugar na tua carne para não fazer essa vontade que a carne grita, para fazer a vontade de Deus, você tem ganhado galardão no Senhor. Então, por que Jesus ele fez o que fez? Porque o amor era o combustível. E quando o amor é o combustível de uma esposa virtuosa, não vai ser uma palavra torta, não vai ser uma discussão, não vai ser uma briga por qualquer coisa, talvez, que vai fazer ela querer chutar o famoso balde do casamento. Por quê? Porque uma esposa virtuosa, ela tem o olhar de Cristo. Pega essa chave que eu vou te dar. O olhar de Cristo é aquele olhar que não olha com o olhar de acusação, com o olhar de reprovação. Quando o amor de Cristo é cravado no teu coração, você passa a olhar para o teu esposo com o olhar de Jesus. E será que Jesus, quando olha para o teu esposo, quando ele erra, ele olha com um olhar de acusação, de recriminação, com um olhar de reprovação? É óbvio que não. Porque Jesus, ele nos ama a tal ponto que mesmo quando pecamos, ele continua nos amando. Então o que acontece é que muitas das vezes nós queremos olhar para o nosso marido quando ele erra com um olhar sem amor. E é esse olhar sem amor, sem o olhar de Cristo, que faz as brigas aumentarem, que faz as discussões serem por anos, muitas das vezes, afinco. Então, quando você instala o olhar de Cristo na tua vida, você passa a olhar para o teu esposo como uma pessoa que erra,
mas que merece perdão, porque é assim que Jesus olha para você e para mim. Você acha que Jesus, quando você e eu erramos, ele olha para nós e fala, vai lá, pecador, errou, não quero saber mais de você. Não, Jesus ele olha com misericórdia, com amor, e é por ele olhar assim que ele todo dia nos permite acordar, permite você estar assistindo uma aula para ter clareza que o amor é o suficiente para você salvar o teu casamento. Então, quando você olha para o teu marido com o olhar de Cristo, você passa a olhar para o erro dele como alguém que precisa ser trabalhado assim como você. Porque assim como você, ele também não é perfeito. Ele não é perfeito. Então, esse amor de Cristo faz você olhar para o teu marido com esse olhar de piedade. Então você precisa expressar esse amor de Cristo pelo teu esposo, porque é isso que vai salvar teu casamento. Por quê? Porque muitas de nós olhamos para o esposo com aquele olhar recriminador, como eu disse. E esse olhar vai fazer você perder pouco a pouco a admiração, o carinho, o cuidado pelo teu esposo. Quando o olhar de Cristo é colocado no teu coração através do amor, você vai olhar para o teu esposo como uma pessoa que, por mais que erre, por mais que tenha dificuldades para realizar coisas, é uma pessoa que você ama, e quando o amor é combustível, qualquer coisa é resolvida. Porque Jesus, quando ele desceu na terra, ele não olhou para pessoas incapazes, para pessoas que não tinham solução. Ele olhou para pessoas que mereciam o amor dele. E por nós merecermos esse amor, porque ele fez o que fez, nós fomos salvas. Entende? Então aqui eu já quero te falar formas práticas de você expressar esse amor de Cristo para o teu esposo, no teu casamento. Primeira coisa, faça aquela comida ou aquele café com bolo que o teu esposo gosta. Por que eu quero te falar sobre isso? Porque amor não é só em palavras. Amor só em palavras não é suficiente. O amor, ele precisa ser mais em atos de serviço do que em palavras. Porque presta atenção, se você ler a história de Jesus, quando Jesus veio na terra e começou a pregar, a Bíblia não relata que Jesus ficou o tempo todo falando que amava a humanidade, que amava o povo, que ele iria morrer. Como que ele demonstrou amor? Com atos. Curando cego, libertando endemoniado, libertando prostituta, morrendo na cruz. Então foi por atos, através de atos, que ele demonstrou amor. Então as palavras não são suficientes quando não se tem atos maiores. Então, para fazer essa junção, você precisa ter atos de serviço pelo teu esposo maiores do que palavras, porque não vai adiantar você falar só eu te amo. E cadê o ato de serviço? Cadê o café que ele pede para você fazer com bolo, ou aquela lasanha, aquela comida que ele gosta que você não faz? Então, você dizer que ama teu esposo e você não ter atos de serviço, você não está sendo uma esposa virtuosa, porque nós, esposas virtuosas, expressamos Jesus, expressamos o caráter de Cristo. E qual é o caráter de Cristo? É fazer o que Jesus fez. A Bíblia fala que Jesus falou assim, sede meus imitadores, Paulo falou, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, como que nós dizemos que amamos Cristo se a gente não consegue nem demonstrar amor pelo nosso esposo por atos de serviço? Então, a primeira tarefa que eu quero que você saia dessa aula é você fazer uma comida ou um simples café que teu esposo gosta, faz aquele bolo gostoso para ele e dá para ele. E depois eu quero que tu me conte a mudança que foi na tua casa. Segunda forma prática para você expressar amor pelo teu esposo é você parar de esperar o teu marido para o ato conjugal. Parar de esperar o teu marido para ter intimidade, para ter relacionamento com você. Porque muitos problemas do casamento seriam resolvidos se a intimidade do casal tivesse em dia. Muitos e muitos problemas. Então, para de esperar o teu esposo te procurar. Tenha você atitude. Procure teu esposo para ter intimidade. Sabe por quê? Porque o ato conjugal foi feito para desfrute. Senão o Senhor não tinha feito ele. Então, se ele é feito para desfrute, você tem que usá-lo dele. Então, faça disso um bom momento, um momento agradável para você ter relacionamento com o teu esposo, para você ter intimidade, para você se sentir amado e se doar para o teu esposo. Não veja o ato conjugal
como um fardo, como muitas de nós veem. Olhe para o ato conjugal como algo de desfrute, como algo prazeroso, como algo bom, como algo que merece ser cuidado, como algo que merece ser frequente, porque não é um fardo. O ato conjugal precisa ser feito e respeitado, assim como Jesus fez ele para ser, tá? Então, entenda isso, faça isso e depois eu quero que você me conte como que foi fazer essas tarefas. São tarefas simples que você pode fazer no mesmo dia, as duas, porque a minha intenção não é dar conteúdo massivo sem prática. A minha intenção é dar conteúdo prático e assertivo na tua vida, porque eu sei que dá certo. Eu já recebi relatos de mulheres que fizeram isso que eu ensino a você agora e deu certo. E o casamento foi restaurado com essas simples coisas. Então vamos lá para o terceiro e último segredo para você ser uma esposa virtuosa. Eu quero que tu entenda que o terceiro segredo para você ser uma esposa virtuosa é a influência de Deus na vida do teu esposo. E eu não posso falar de influência sem mencionar Jezabel. Jezabel, ela levou Acabe e todo o povo que Acabe reinava à perdição, porque ela influenciou. Jezabel, se você não sabe, ela era uma adoradora de Baal e ela se casou com Acabe e a partir desse casamento ela fez o marido adorar Acabe não, ela fez o marido Acabe adorar Baal e fez o povo também cair nessa adoração errada. Então isso prova algo para nós, a influência. Nós temos poder de influência sobre o nosso marido, sobre o nosso homem. Então, como que você está usando essa influência? Como que você está fazendo isso? Jezabel, ela usou essa influência para o mal porque ela não tinha Cristo no coração. Então, quando não temos Cristo no coração, quem reina no nosso coração é Jezabel. E aí, o marido de Jezabel, ele se perdeu por conta da influência da esposa. Da mesma forma que, se uma esposa se levanta para influenciar o marido, a partir da influência de Deus na vida dela, ela levanta o marido. Então, aqui eu quero te clarificar algo. Tu tem poder de influenciar o teu marido tanto para bem quanto para mal. Olha para Eva. Eva influenciou Adão. Por que a serpente não foi em Adão? Porque a serpente sabia do poder de influência que Eva tinha sobre Adão. E por isso que a serpente foi primeiro em Eva. Não é porque a Eva, a mulher, é inferior, é fraca, é mais frágil, é burra, como eu já ouvi dizer. Não, é porque a mulher tem um poder de influência alto sobre o marido. E o diabo sabe disso. E por o diabo saber disso, é que mulheres não usam essa influência para o bem. Mulheres largam o casamento, largam o esposo, a Deus dará. Para jogo influenciar, para televisão influenciar. E quando fazemos isso, nós deixamos de influenciar o nosso marido. Então, eu quero que você entenda que a influência de Deus na vida do teu esposo, ela pode transformar o teu casamento, pode transformar o teu lar. Porque uma mulher que tem Cristo como influenciador da vida dela, ela influencia teu esposo, o esposo dela, sempre para o bem. E quando você não tem clareza disso, quem sempre vai reinar na tua vida é Jezabel. E o fim da história tu já sabe. O reino de Acabe se perdeu, Jezabel morreu de uma forma horrível, simplesmente porque ela adorou deuses errados. Então, quando você não tem a influência de Cristo na tua vida e não usa essa influência, a Jezabel reina no teu coração. Então, nós aqui estamos buscando não sermos Jezabéis nessa geração para os nossos maridos. Nós estamos buscando ser esposas virtuosas para os nossos esposos. É por isso que você está aqui nessa aula. Então, use a tua influência para o bem. Use a tua influência para influenciar o teu esposo para coisas do alto, para ele buscar mais a Deus. Procure colocar o teu esposo num ambiente calmo, num ambiente que gere Cristo da vida dele, num ambiente que ele sinta-se amado, num ambiente em que ele queira voltar para casa. Porque muitas de nós somos aquela esposa rixosa, que o marido não tem vontade nem de voltar para casa. E é essa influência que tu está exercendo sobre o teu esposo, que a partir dessa aula você identifique quem está reinando no teu coração, Jezabel ou a esposa virtuosa. Se for Jezabel, é hora de você matar ela
E é hora de você ressuscitar a nova criatura que você é em Cristo, que é essa esposa virtuosa. A mulher virtuosa, ela tem um alto poder de influência sobre o esposo, da mesma forma que Jezabel tem. Então você decide para qual caminho tu quer levar o teu esposo, o teu casamento. Está em tuas mãos. Quando uma mulher Quando uma mulher quer salvar um casamento, ela consegue salvar. Mas quando uma mulher também não quer, ela também não salva. Simplesmente pelo poder de influência. Eu vou terminar essa aula com essa reflexão. Eu quero que você medite, assista essa aula de novo. Compartilha com as tuas amigas essa aula, chama as tuas amigas para esse grupo, porque a minha intenção é levantar esposas, mulheres e mães virtuosas nessa geração. Eu aguardo você na próxima aula, que será sobre a mãe virtuosa e será tremenda. Fica com Jesus e até a próxima aula virtuosa.